Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Versículo 18 e 19. Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Vamos ler até o 23. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém? Até aí, pode se assentar, abra o seu coração. É a terceira semana que nós iremos dar continuidade, a terceira semana que nós estamos falando a respeito, dos fundamentos, das bases da fé cristã. Nós falamos na primeira quarta-feira a respeito da Bíblia, como a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, e nós podemos com autoridade, com propriedade dizer que o que nós temos em mão, este livro sagrado, é a palavra de Deus, que não contém erros, ela não se contradiz. Bíblia, palavra esta que é perfeita, e nós necessitamos desta palavra. A humanidade precisa conhecer esta palavra. E Deus, por graça, Ele decidiu se revelar nas Sagradas Escrituras. Há lugares que as pessoas não podem ter o acesso à Bíblia, assim como nós temos o fácil acesso Bíblia a todo tipo de gosto, traduções diferentes, capas diferentes. Nós temos letra gigante, letra pequena, sem o título. Bíblia a todo tipo de gosto, linguagem mais moderna, linguagem mais tradicional. Nós temos Bíblias de tamanhos de letra, traduções variados. E muitas vezes nós não damos o valor a este livro que é sagrado, que fala, este livro que tem poder para libertar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós iniciamos essa série de mensagens a respeito das bases, os fundamentos da fé cristã, falando a respeito da palavra de Deus. Por que nós iniciamos falando a respeito da palavra de Deus? Porque todos os ensinamentos, todas as doutrinas, todas as bases têm que sair, têm que emanar das Escrituras. Então, consequentemente, todas as demais mensagens ministradas depois da primeira quarta-feira das bases, todas essas doutrinas são extraídas da onde? Da palavra de Deus. Então, quando nós falarmos dessa doutrina, pessoas não acreditarem nesta doutrina, elas não estão acreditando naquilo que foi extraído da palavra de Deus. E nós cremos na inerrância da palavra de Deus, e que ela não falha. Você
não precisa se esforçar para saber que tem religião que acredita na infalibilidade do homem, né? do líder ali da igreja. A palavra do líder da igreja está ao mesmo nível, né, do que a Bíblia, e isso não é possível. Isso é uma heresia, porque a maior autoridade que nós temos nas nossas vidas é a palavra de Deus. E nós falamos na segunda quarta-feira a respeito da oração, né? Nós temos que orar, nós necessitamos da oração. A oração é um meio para nós nos relacionarmos com Deus, é um meio para nós estarmos, né, buscando intimidade, buscando a presença de Deus. E você sabe, conhece pessoas que não oram, que fazem uma reza, que pega ali algo que alguém já escreveu e a pessoa só lê. Isso não é oração. Oração é aquilo que sai do coração, é aquilo que você expressa do profundo do seu coração para o nosso Deus que ouve a nossa oração. Então, nós que dizemos ser cristãos, nós precisamos valorizar a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós ouvimos a voz de Deus, e é através da oração que Deus ouve a nossa voz. E eu pergunto para você, né? Quanto tempo Deus tem ouvido a sua voz diariamente? Quanto tempo você tem ouvido a voz de Deus diariamente? Quanto tempo nós gastamos no WhatsApp, Instagram, Facebook, falando com pessoas e não gastamos tempo no nosso diálogo, na nossa conversa com Deus? Ouvindo a voz dEle através da palavra e Ele ouvindo a nossa voz através da oração. Nessa terceira palavra, nessa terceira semana, falando a respeito das bases da fé cristã, hoje nós iremos falar a respeito de nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Mas pastor, Jesus Cristo está em todas as palavras. Mas se eu perguntasse, se você encontrasse alguém que faz parte de uma seita, que falasse para você, olha, quem é Jesus Cristo para você? O que você falaria? Ele foi quem morreu na cruz e por meio dele nós temos a salvação. Você está certo? Sim. Mas pessoas que fazem parte de uma seita, de um sistema que tem um ensino teológico distorcido, eles acreditam piamente, convictamente naquilo que ensinaram para eles. E a nossa fé, ela não é cega. Se nós temos uma base para a nossa fé, se nós temos um livro sagrado que é inerrante, que nós extraímos todas as doutrinas, todos os ensinamentos, nós temos que falar aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. E talvez nós pensamos simplesmente no Jesus Cristo poderoso, que cura, que faz milagre, no Jesus Cristo que tem o poder para fazer todas as coisas, e nós esquecemos de uma parte, de uma natureza fundamental para a nossa fé cristã. E na teologia nós estudamos a respeito da dupla natureza de Cristo. Duas naturezas, qual é essa? A natureza humana e a natureza divina. E eu vi uma explicação hoje, tentando explicar como funciona isso, a dupla natureza, eu não concordei muito. Que é como você misturar um café com leite. Eu não concordei muito, por quê? Porque Jesus Cristo, ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E nós fizemos a leitura a respeito do nascimento, né, a respeito da gravidez de Maria. O Jesus Cristo que nasceu de uma virgem. O Jesus Cristo que agora é o cumprimento de uma promessa. E nós, olhando para a natureza humana de Cristo, nos encoraja, porque o que Ele passou no seu período aqui na terra, muitas vezes nós passamos e nós não queremos passar porque nós servimos a um Deus poderoso. Como eu posso passar por isso? E quando nós olhamos biblicamente, o próprio Jesus passou por situações semelhantes, igual a nossa. Ele, 100% homem, 100% Deus, e veio. Mas pastor, tem alguém que não acredita dessa forma? Sim. Aqueles que não acreditam na historicidade de Jesus, ou seja, a teoria do mito
de Jesus. Jesus foi apenas, é um mito, uma invenção. Algumas pessoas sentaram e escreveram um livro para talvez auxiliar moralmente na ética das pessoas. Não existiu esse Jesus poderoso. E quando nós falamos, da dupla natureza de Cristo, nós temos que começar vendo características, situações que Ele passou, coisas que somente um ser humano passaria. Nós já vemos isso evidenciado no seu nascimento. Ele nasce, mas eu já falei aqui, repito, o que aconteceu lá no princípio, lá no Éden, no início de todas as coisas, não manchou a pessoa de Jesus Cristo, porque foi o Espírito Santo que gerou ele milagrosamente. Fora Jesus Cristo, todos são manchados, todos conheceu o pecado, todos nós fomos depravados, e essa depravação que é total, que corrompeu o intelecto do ser humano, a saúde do ser humano. Adão cai, a humanidade peca, a humanidade cai, mas vem aquele que deixou o trono de sua glória, irmã Dorcas, assim, para vir a este mundo aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Jesus Cristo, aquele que estava no trono, à destra do Pai, ele vem em missão na terra. E quando, no episódio que nós lemos de sua gravidez, desde o seu nascimento, também se inicia um período de humilhação. Porque imagina, o Deus Todo-Poderoso agora ele toma forma humana. Ele se iguala à humanidade. Jesus Cristo foi igualmente a nós, possuía um corpo. Em Lucas 2,40 diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele veio, nós poderíamos falar, olha, mas tudo o que ele suportou, desde a perseguição de Herodes, quando ele ainda era novinho, até o momento em que ele é levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele só suportou isso porque ele é Deus. Mas nós vemos que a sua evolução, desde o seu nascimento, foi como um ser humano igual a nós. Ele crescia, se fortalecendo, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aquele Jesus Cristo Todo-Poderoso, agora ele toma forma humana, e agora, viagens que ele faz, ele vai sentir cansaço, ele vai se cansar. Em João 4,6 diz: ali estava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E eu te pergunto, Deus cansa? Deus não cansa. Então aqui nós vemos Jesus Cristo, a sua natureza humana, sendo fortalecida, se enchendo de sabedoria, a graça de Deus sobre ele, a sua natureza humana se cansando do percurso. E quando ele chega ali onde fica o poço de Jacó, ele, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Jesus cansou na sua caminhada. O Robinho, ele não é de ferro não, nessas corridas doidas que ele faz. Cansa, não cansa, Robinho? Eu vi um vídeo do Robinho chegando na linha de chegada assim, meio que desequilibrado. Quantas horas dura uma prova? Normalmente? 9h10. Cansado, pedalando, nadando, correndo. E Jesus Cristo caminhando, pregando a palavra de Deus, curando os enfermos. Ele, na sua natureza humana, ele se cansa. Jesus Cristo, na sua natureza humana, sentiu fome. Mateus 4,2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Um Deus não sente fome.
Mas como ele era 100% humano, ele tinha que crescer na sabedoria. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele ficava cansado da viagem. Em João 19, 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Mas pastor, por que esses textos, essas passagens? Porque muitas vezes nós focamos no Jesus Cristo, que para Ele não há nada impossível, e nós esquecemos dos detalhes, que Ele andou aqui na terra, Ele sentiu sede, fome, cansaço, Ele teve que crescer em sabedoria. O Jesus Cristo que passou tudo isso e que nós passamos hoje. E talvez nós dizemos, mas comecei a ir aos cultos e ainda sinto tudo isso, meu Deus, é a natureza humana. Ele passa por tudo isso. E eu pergunto para você, qual foi a motivação de Jesus em deixar o trono, em tomar forma humana, passar por tudo isso? Qual foi a motivação? Amor a mim e a você. Ah, mas ninguém faz nada por mim. Jesus fez. Deixou o esplendor da sua glória, veio a este mundo, estava sujeito às limitações humanas. Obediente até a morte. Por amor a mim e amor a você. E quando nós falamos na inerrância, que a Bíblia não tem erro, nós olhamos para o texto de Marcos 13, 32 e diz: mas a respeito daquele dia ou hora, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nós que estudamos a Bíblia, que aqui é falado da Bíblia, você sabe responder essa questão, mas espera aí. A Bíblia está dizendo, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Como assim? Nem o Filho sabe o dia que Ele vai voltar? Ele não é conhecedor de todas as coisas? Ele não tem a sua onisciência, a sua natureza divina? Mas quanto à sua natureza humana, Ele não sabia. Ele não sabia. Aí vão falar assim, não, Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Jesus, da natureza humana de Jesus. Deus não tem mãe. Deus não foi criado. Então questões igual a essa nós entendemos. Espera aí, aqui Jesus está chorando, é sua natureza humana. Aqui Ele está fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Ele está exercendo a sua natureza divina, o seu poder. Jesus, na sua natureza humana, Ele, assim como nós, Ele também fica admirado com as coisas. Mateus 8,10, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Ele chorou. João 11,35. Jesus chorou a morte de um amigo. Se nem ele foi poupado das lágrimas correrem em seu rosto, quem somos nós? Você perde coisas, você perde alguém, as lágrimas rolam, mas por que, sendo que eu tenho fé no Deus poderoso que me consola, e biblicamente nós olhamos que o seu filho unigênito também chorou. Ele sentiu tristeza, que talvez você sente tristeza ou vê alguém passando por tristeza e talvez vão falar, não, você está se sentindo assim porque você está em pecado. Muitas vezes você está em pecado mesmo e está triste por consequência de um pecado que você cometeu.
Mas nem sempre. Jesus Cristo, ele se entristeceu. E ele não foi manchado pelo pecado. Em Mateus 26:38 diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Você já esteve com a alma profundamente triste, angustiada até a morte? Não. Jesus sim. E tudo isso em obediência ao Pai. Porque ele tinha que ser obediente até a morte, para morrer naquela cruz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E na sua oração ele vai falar: se possível passa de mim esse cálice, mas ele foi firme, fiel até o fim. Jesus, meus irmãos, era igual a mim e igual a você, em todos os aspectos, em menos um: ele não pecou. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22 diz: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. O 23 diz: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Em Jesus Cristo, ainda que ele teve a sua natureza humana, ainda que ele teve os seus sentimentos humanos, ele não pecou. Tanto que não encontraram nada para condenar Jesus, para julgar Jesus. Jesus Cristo, ele se entrega. Fizeram falsas acusações contra ele, porque nele não era evidenciado, não encontrava, e ninguém encontrará pecado naquele que é santo. E talvez você diz: ah, pastor, ele não pecou porque ele não foi tentado assim como eu sou tentado. Eu vou para o meu serviço, eu tenho tentações de pecar em diversas áreas. Dia vem, dia vai, as propostas para mim pecar, até mesmo com o celular na mão, dentro da minha casa, na rua, são tantas tentações que eu tenho, por isso que eu acabo pecando. Jesus, ele não foi tentado, mas não é isso que a Bíblia diz. Em Hebreus 4:15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. E o versículo termina: mas sem pecado. Jesus Cristo foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Você está sendo tentado? Está difícil segurar ali a carne que quer pecar, que quer errar, que quer ceder. E eu te convido a buscar a Jesus, que ele nos socorre nos momentos de tentações. Em Hebreus 2:18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aquele que não conheceu o pecado, mas foi tentado, este Jesus é poderoso para socorrer a mim e socorrer você. Pastor, mas a tentação é tão grande. Dobra os seus joelhos e diz: Pai, eu estou sendo tentado, e se depender de mim, eu irei pecar, socorre-me. E ele te socorre, porque ele é fiel na sua palavra. Ele é poderoso para socorrer aqueles que é tentado. Jesus, aquele que muitas vezes nós focamos na sua divindade, esquecemos da sua humanidade, que foi 100% homem, porém também 100% Deus.
E Mateus, no relato que nós fizemos a leitura, diz, Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ainda humano, mas também sendo Deus, e este Deus está com você. E ele sendo 100% homem, 100% Deus, permite que ele seja o mediador entre Deus e os homens. Assim como diz em 1 Timóteo 2:5. Em Colossenses 2:9 diz, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele que veio, tomou forma humana, 100% homem, 100% Deus, nesse Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é eterno. Agora, imagina a cena. Jesus Cristo aqui na terra, falando a respeito de Abraão. Aqueles que não acreditavam que ele era o Filho de Deus, aqueles que não acreditavam que ele era o Messias prometido, ficou em parafuso na mente. Mas como assim? Este homem não tem nem 50 anos e está falando de Abraão? E nós podemos afirmar biblicamente que ele 100% homem, 100% Deus. Quando nós vemos evidências que mostram que ele tem sede, que ele teve sede, fome, ele dormiu, ele chorou. E quando ele vai falar em João 8,56, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não era apenas um ser humano, ele era também o próprio Deus conosco. Porque antes mesmo de Abraão existisse, ele já existia na eternidade. Aquele que nós podemos ver ele sendo a centralidade da palavra de Deus. O Antigo Testamento apontando para o Messias que viria. O Novo Testamento, os Evangelhos mostrando as suas obras, os seus feitos, o seu percurso aqui na terra. A igreja primitiva falando do Jesus Cristo que veio, morreu. Paulo falando a respeito da ressurreição de Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Colossenses 1,19 diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus que nós servimos, que se esvaziou. Abra sua Bíblia, Filipenses. Já estamos encerrando. Filipenses 2, versículo 5, vamos ler até o 11. Filipenses 2, 5 ao 11 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos.
é reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvazia, se humilha, mas o Deus Pai o exalta. Este é o Deus que nós servimos, que é um exemplo de perseverança, que se submeteu à vontade do Pai, que foi tentado em todas as áreas, mas foi firme até o final. Morreu na cruz, ressuscitou, foi elevado aos céus, e Ele vai voltar. E nós cremos pela fé que Ele ressuscitou. Vão perguntar para você: qual Jesus que você acredita? O Jesus da Bíblia, que tomou forma humana, se humilhou, se esvaziou, mas ressuscitou. Esse negócio de ressurreição não existe, Jesus não ressuscitou não. E talvez você encontre pessoas que vão falar assim para você: olha, eu sou ateu, não acredito em Deus, mas eu acredito no Jesus histórico. Existiu um Jesus, Ele foi o fundador do cristianismo, o líder do cristianismo, mas Ele morreu, foi um bom homem, top, e assim como grandes homens existiu na terra, Jesus existiu, mas morreu e pronto, acabou. Não vão acreditar na ressurreição de Jesus. E Paulo tratou a respeito do problema que estava acontecendo, e ele trata na sua carta para a igreja em Coríntios. Ele trata a respeito da ressurreição de Cristo com a igreja de Coríntios. Ele diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, do que adianta sofrer, do que adianta ter fé, do que adianta pregar, do que adianta as dificuldades que eu passei, Paulo falando, do que adianta? Então vamos comer e beber, porque amanhã nós morreremos, porque já que não existe ressurreição. Mas a nossa esperança está na ressurreição dos mortos. Sabe, os seus amigos, seus familiares que morreram em Cristo, a esperança, porque Cristo ressuscitou, e nós nele nós temos a ressurreição. Este é o Deus que nós servimos, que tem todo o poder em tuas mãos. E para encerrar, no momento em que os discípulos estavam no barco, Jesus estava exercendo, ali era evidenciado a sua natureza humana. Ele estava fazendo o quê? Dormindo. Na viagem, quem aqui gosta de viajar dormindo? Eu gosto tanto de viajar dormindo, que quando estava vindo para Araraquara, mesmo dirigindo, eu dei uma cochilada. Misericórdia. Jesus estava no barco, dormindo. E de repente vem a tempestade e dá medo nos discípulos. E eles acordam o mestre e falam: não se importa que nós pereçamos. Jesus repreende, Jesus acalma o mar e tudo fica calmo. E eles perguntam: quem é esse que até o mar o obedece? Este é o Deus que nós servimos. 100% homem, mas 100% Deus. Tem todo o poder em tuas mãos. E quando Ele acalma a tempestade, Ele mostra que Ele tem poder sobre a natureza. E eu te digo, esse Jesus que nós servimos, Ele tem poder sobre a enfermidade. Esse Jesus que nós servimos tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele tem poder contra os espíritos. Ele tem todo o poder, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode
todas as coisas. É por isso que nós não desistimos, porque aquele que peleja por nós, que guerreia por nós, nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Eu vou pedir para a irmã Dorcas trazer os pedidos de oração. Feche seus olhos neste momento. Qual a importância nós temos dado a esse Jesus que se humilhou, se esvaziou, foi obediente, sofreu, mas é esse Jesus que também é Deus, esse Jesus que nós podemos orar, e o nome dele tem poder para curar. E eu te digo, minha irmã, eu te digo, meu irmão, qual é a causa que você vai colocar diante desse Deus poderoso, do Jesus, o Emanuel, o Deus conosco? Você está sendo tentado? Fala,